Olá, boa noite. Caminhoneiro desaparecido após assalto a banco em Bacabal fala pela primeira vez com a família. Polícia procura bandidos suspeitos de explodir agência bancária em Humberto de Campos. Casarões coloniais do Centro Histórico de São Luís correm risco de desabar. Após quase 6 horas fechado, aeroporto de São Luís volta a operar normalmente. E ainda, Maranhão solicita a prorrogação de prazo de implantação de placa padrão Mercosul. O caminhoneiro que desapareceu após assalto a um centro de distribuição do Banco do Brasil de Bacabal falou pela primeira vez com a família. Quem traz as informações é o repórter Ciro Mineiro. O caminhoneiro Obadias Pereira da Silva, que estava desaparecido desde o último dia 25 de novembro, entrou em contato com a família dele no início da tarde de hoje. Logo em seguida, os familiares comunicaram às autoridades policiais. Eu estou aqui ao lado do delegado Luciano Bastos, que é chefe do Departamento de Combate a Roubos a Instituições Financeiras. Delegado, se levantou a hipótese, inclusive, que esse caminhoneiro poderia fazer parte dessa quadrilha. Ele alega em depoimento as informações que ele já prestou, que ele foi mantido refém por esses criminosos. Essa hipótese de fazer parte dessa quadrilha já é descartada pela polícia? Não, a investigação não pode descartar nenhuma hipótese ainda é muito prematuro. A gente vai ter que transportar primeiramente o Obadias do município de Nova Olinda aqui para São Luís, para ele poder prestar os esclarecimentos dele a respeito desse fato ocorrido no dia 25 do 11, né? Em Bacabal. Então, como ele esteve na posse dos criminosos todo esse tempo, então tem muitas informações que são relevantes aqui para a investigação. Ele alega, inclusive, durante as informações que ele prestou, que só no início dessa semana é que ele foi abandonado pelos criminosos, né? Isso, as informações preliminares repassadas pela própria família do Obadias dão conta de que na última terça-feira ele foi solto pelos criminosos em um matagal, e só hoje ele conseguiu a ajuda de populares e conseguiu entrar em contato com os familiares para assim a gente poder descobrir o paradeiro dele. A transferência dele de Nova Olinda do Maranhão para São Luís deve acontecer ainda nessa quinta-feira, delegado? Sim, a Secretaria de Segurança Pública está já trabalhando no transporte do Obadias para ele vir o mais rápido possível aqui para São Luís. Obrigado, delegado Luciano Bastos, pelas informações. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E ainda no interior do estado, a polícia segue investigando a explosão em uma agência bancária que aconteceu hoje de madrugada no município de Humberto de Campos. Por telefone, o delegado Cristiano Morita falou sobre o caso ao Jornal da Difusora. Acompanhe. Aparentemente haviam 2 grupos. Um que foi para frente do quartel e efetuou diversos disparos para acuar os policiais militares, enquanto o outro grupo foi para o banco e explodiu lá o cofre, mas não levaram praticamente nada, porque o único cofre que eles conseguiram abrir era um que já tinha notas manchadas. Então eles não conseguiram levar e não tiveram tempo hábil para abrir o segundo cofre, nem explosivo necessário para abrir o segundo. Tá? Nós ainda estamos apurando. Um dos carros utilizados é um Peugeot branco. Tá? O outro carro que estava dando suporte, possivelmente é uma caminhonete. Ainda estamos nos levantamentos ainda. E mais uma vez aqui na capital, Valdirene Pereira, que é apontada como chefe do tráfico de drogas e líder de uma facção criminosa, foi presa pela polícia. Valdirene Pereira, mais conhecida como Val, foi presa no início da tarde desta quinta-feira na residência dela no bairro da Camboa. A mulher estava em liberdade desde o último mês de setembro, mas vinha sendo monitorada pela polícia por meio de tornozeleira eletrônica. O fato remonta ao ano de 2015, quando a Valdirene Pereira fora presa em flagrante com seu então companheiro, o Daniel Almeida Santos. O casal estava na posse de diversas trouxinhas do entorpecente conhecido como cocaína, assim como na posse de alguns veículos de luxo, e as investigações tiveram continuidade e conseguimos provar que alguns imóveis naquela localidade também pertenciam ao casal.
Valdirene Pereira já foi presa pelo menos outras 4 vezes. Ela é apontada como chefe do tráfico de drogas e líder de uma facção criminosa que aterroriza bairros como Camboa e Liberdade. Segundo a Polícia Civil, Val é considerada de alta periculosidade. Valdirene é uma pessoa com uma extensa ficha criminal, responde a 4 processos por diversos crimes, como tráfico, associação para o tráfico, também organização criminosa. E após a morte do seu companheiro Daniel Almeida dos Santos, no ano de 2016, ela teria assumido a liderança de uma organização criminosa com atuação nos bairros da Liberdade e Camboa. E não obstante esses crimes, ela também é investigada por um suposto homicídio, por ter sido mandante de um suposto homicídio ocorrido no bairro da Liberdade. Fato esse está sendo apurado pela SHPP. Ainda na tarde desta quinta-feira, Valdirene Pereira foi encaminhada para o Complexo Penitenciário São Luís, onde cumprirá a pena de 11 anos, inicialmente em regime fechado. Val ainda deve ser julgada por outros crimes que teriam sido praticados por ela nos anos de 2016, 2017 e 2018. E daqui a pouco, casarões coloniais do centro histórico da capital correm risco de desabar. E ainda, o aeroporto de São Luís volta a operar após quase 6 horas fechado para pousos e decolagem. Após a forte chuva que caiu esta semana, a Defesa Civil vistoriou hoje os casarões no Centro Histórico de São Luís. Muitos deles estão escorados e outros sendo habitados, sem a menor condição de habitação. Os casarões coloniais são resistência de um tempo onde tudo era diferente e permanecem sendo uma das principais marcas da Ilha do Amor. E andando em meio a tanta riqueza histórica, a gente também se depara com a fragilidade de alguns prédios como este, que inclusive precisou ser escorado para diminuir os riscos de desabamento. Com a chegada do período chuvoso, o perigo aumenta, principalmente para quem mora e trabalha nos casarões. Cerca de 1.500 imóveis compõem o conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não há um dado oficial que comprove quantos deles são públicos e quantos são privados, mas o levantamento está sendo realizado pelo IPHAN e cerca de 100 proprietários foram autuados por causa da falta de preservação dos imóveis. É encaminhada essa informação técnica ao responsável por esses imóveis. Ele não tomando nenhum tipo de encaminhamento, nós instruímos o procedimento administrativo. Paralelo a isso, também são abertas as ações civis públicas e as ações criminais contra dano ao patrimônio. Muitos dos prédios, além da própria riqueza histórica, abrigam museus com uma infinidade de artigos com igual importância para toda a humanidade. A Defesa Civil realizou vistoria e elaborou laudos em 25 deles. O resultado não foi bom. Outros 14 ainda devem ser inspecionados. Nós temos ainda o risco primordial agora, por incrível que pareça, seria a questão do risco de incêndio. Porque nós identificamos várias cargas de incêndio, principalmente nível A, em virtude da própria tipologia construtiva e carência de preventivos com relação a esse risco. Entre abril e maio, no levantamento mais amplo feito em 100 imóveis, 48 foram classificados com baixo risco de desabamento, 32 com médio risco e 12 com alto risco. Geralmente a questão da estrutura do telhado, as patologias que acometem a estrutura do telhado, e elas vão ser associadas a demais itens e elementos construtivos, quer seja o sistema de vedação, de estrutura e pavimentos. Por causa da importância do conjunto, o município recebeu recursos federais para realizar obras de revitalização na região. A previsão é que algumas delas sejam entregues ainda este ano. Mais de 100 milhões, ou seja, dinheiro já investido, projetos já contratados, obra em execução, entendeu? Então, assim, no momento nós temos uma grande obra que é a Deodoro Panteão e a Rua Grande, e mais 5 imóveis, entendeu? Que estavam em estado de arruinamento, que eram do poder público, que estavam em estado de arruinamento e que nós estamos restaurando, estabilizando e restaurando e dando um novo uso a essas edificações. Após quase 6 horas fechado, o aeroporto de São Luís voltou a operar normalmente hoje pela manhã. Por conta do mau tempo e da falta de visibilidade, o aeroporto não fez pousos e nem decolagens.
O problema começou a ser registrado ainda na noite desta quarta-feira. O mau tempo e a pouca visibilidade impediram pousos e decolagens no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís. 2 voos que vinham de Brasília e São Paulo foram desviados para Fortaleza e Belém. Outra aeronave, que partiu do Rio de Janeiro, também teve que seguir para Fortaleza, assim como um voo que partiu da capital cearense teve que retornar. Outro voo que partiu de Recife também não conseguiu pousar. Na manhã de hoje, muita reclamação de quem passou a madrugada aguardando por explicações. O voo atrasou, foi despachado e agora para nós sairmos daqui, não tem ninguém que possa nos ajudar da empresa. Os taxistas não querem nem levar nem trazer a gente. O que é que podemos fazer? Eu fui agora reclamar, não está, o supervisor não se encontra e nenhum quer vir fazer alguma coisa. Kaline chegou hoje pela manhã. Só no aeroporto descobriu que o voo também havia sido cancelado. A gente chegou no aeroporto às 4h30 da manhã para o voo 6 e a Gol informou que o voo foi cancelado em virtude do tempo. Já outros não tiveram a mesma sorte, tiveram que ter bastante paciência. Muita gente teve dificuldades, inclusive, para deixar o aeroporto na manhã de hoje de táxi. Houve uma série de reclamações. A gente só foi informado já quase 5 horas, né, que o voo tinha sido cancelado. E aí a gente teve que recolher bagagem, ir para o check-in, né, para fazer o procedimento. E agora a gente está querendo aqui pegar um táxi e não tem como. Os táxis sumiram. Uns querem levar, mas não querem trazer. E em Caxias, na região dos Cocais, o nível do rio Itapecuru subiu mais do que o esperado para o período. Foram quase 1,5 metros em apenas 3 dias. E a previsão é de mais chuva para as próximas semanas. O aparelho que faz aferição e acompanhamento do nível de água do rio Itapecuru funciona a luz solar e envia dados via satélite. É através dele que a equipe da Defesa Civil em Caxias fica sabendo com antecedência sobre a quantidade de chuvas que pode cair na cidade. Ainda estamos em 2018, o volume de água subiu bastante. Algumas cidades foram afetadas, inclusive Caxias, alguns bairros, alguns pontos críticos de encoste de morro. E para 2019 a promessa de muito mais chuva do que tivemos em 2018. Dessa forma, podem se organizar junto a outros órgãos como o Corpo de Bombeiros para alertar as famílias que moram em áreas de risco, seja a população ribeirinha ou quem tem casa próxima a encostas. Toda essa logística nós já fizemos em 2018, esse ano, já também nos preparando para 2019. Esperamos não ser necessário, mas se acontecer, nós estamos já com o nosso plano de contingenciamento já no ponto para ser colocado em prática juntamente com a nossa equipe. Mesmo com alerta, há famílias que moram em áreas de risco e acreditam que não há perigo. Não preocupada não, que aqui não invade aqui as casas. Somente em 3 dias de chuva, o nível da água do rio subiu 1,40 m e a previsão para as próximas 72 horas é de mais chuva. As réguas embaixo da ponte sobre o rio Itapecuru servem para medir o nível da água. Até agora subiu um pouco mais do esperado para o período, mas se chegar a 6 metros ou acima disso, já é motivo de muita preocupação. E daqui a pouco, o lixão do Iguaíba é desativado e catadores terão um galpão para coleta seletiva. E ainda Maranhão solicita a prorrogação de prazo de implantação de placa padrão Mercosul. O lixão de Passo do Lumiar, na comunidade do Iguaíba, que funcionava há mais de 20 anos, foi fechado hoje pela Prefeitura da cidade. Com o encerramento das atividades no local, o lixo produzido terá como destino a Central de Tratamento de Resíduos no município de Rosário. É nesta área da comunidade Iguaíba que o lixão funcionou por mais de 20 anos. Agora, as mais de 3.000 toneladas de resíduos coletadas por mês em Passo do Lumiar terão um novo destino. O material vai ser encaminhado para uma central de tratamento na cidade de Rosário. É o último grande lixão da ilha sendo encerrado hoje. E é um momento histórico porque está sendo feito da maneira correta, com a inclusão dos catadores, fornecimento de um galpão e estrutura para que eles trabalhem, fornecido pela Agência Metropolitana do Estado,
o município de Passo do Lumiar, que está fornecendo um veículo para coleta seletiva com motorista e combustível. O fechamento do lixão atende a uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalho em parceria entre o governo do estado e municípios. O governo do estado está fazendo a sua parte no sentido da destinação. Toda a parte de destinação do resíduo sólido, quem está fazendo é o governo do estado através da Agência Executiva Metropolitana. Então, em parceria com os municípios, isso não é só Passo do Lumiar, em todos os municípios da região metropolitana, os municípios entram com o transbordo e o transporte, e o governo do estado entra com a destinação final do resíduo sólido. Os 22 membros da cooperativa que trabalhavam no local como catadores vão continuar fazendo parte do projeto. Eles vão desenvolver atividades de coleta seletiva. Nós mandamos uma circular para todos os geradores de lixo, para eles separar o lixo. Estamos reunindo nos condomínios para que os condomínios ajudem a separar tudo que puder ser revendido, papel, plástico, garrafa, alumínio, ferro. Portanto, a gente está fazendo algo ambientalmente correto, socialmente justo, ao fechar o lixão e dar condições dignas de vida para esses 22 catadores. Valdemilson é fundador da cooperativa e aprovou a ideia. A gente formou uma cooperativa a respeito disso daí, e com essa cooperativa a gente chegou onde estamos chegando agora. E espero que melhore daqui para frente, seja cada vez melhor. Está previsto para começar a partir do dia 24 de dezembro a nova modalidade de emplacamento de veículos no Maranhão. As placas padrão Mercosul trazem impressa a bandeira do país de origem e códigos de segurança que vão ajudar no rastreamento. O prazo para adequação ao modelo de placa padrão Mercosul está previsto para começar este mês em todo o Brasil. O novo modelo de emplacamento vai valer para os países que compõem o bloco comercial da América do Sul e pretende integrar as informações dos veículos da região num banco de dados comum. O problema é que mesmo com os prazos definidos, o projeto continua tramitando no Congresso Nacional. Essa semana, a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou um parecer que suspende a resolução referente à placa Mercosul. Além disso, a maioria dos Detrans no Brasil já solicitou mais tempo para se adequarem à resolução. No Maranhão, o prazo para iniciar a nova modalidade de emplacamento está previsto para começar no próximo dia 24 de dezembro. Mas nem as empresas responsáveis pelo fornecimento das placas ainda estão integradas ao sistema de informação. O tema tem sido cercado de muitas polêmicas. Houveram decisões judiciais, houve alteração no âmbito do próprio CONTRAN e, de acordo com as portarias do DENATRAN, dos requisitos dessa placa. E agora nós ainda estamos vivendo também um período que eu reputo como de insegurança jurídica. Além de decisões judiciais suspendendo, nós tivemos agora uma resolução que alterou o layout da placa em si. As placas padrão Mercosul trazem impressa a bandeira do país de origem e códigos de segurança que vão ajudar no rastreamento. As bandeiras do estado e o brasão da cidade foram retirados da versão final. Além disso, a composição de números e letras é diferente do atual modelo. As novas placas serão obrigatórias para os novos carros e também para veículos que passarem por vistorias no Detran. Inicialmente, a resolução prevê o quê? Que os veículos novos, a partir do momento da implantação, eles já passem a ser emplacados com esse novo padrão Mercosul. E também todos aqueles veículos que já estão emplacados, mas que venham aos departamentos estaduais de trânsito fazer qualquer procedimento que implique em vistoria, que haja a troca da placa naquela oportunidade. Então seriam esses dois segmentos que na realidade de imediato perceberiam a placa Mercosul. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, está prevista para acontecer na próxima semana para debater o caso. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.